Olá, sejam muito bem-vindos ao Hoje News. E hoje vou conversar com a advogada Valentina Jungmann, pré-candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Ela que é a primeira mulher a se candidatar ao cargo no estado. A pré-campanha da conselheira federal conta com o apoio do advogado Júlio Meirelles, que retirou sua pré-candidatura para apoiá-la. Seja muito bem-vinda ao Hoje News, Valentina. Muito obrigada, Vitória. Eu agradeço ao Hoje News por essa oportunidade para podermos falar das nossas propostas, das nossas ideias e da grande representatividade que é termos em 80 anos da OAB pela primeira vez uma candidata à presidência da OAB Goiás. Bom, a senhora defende a anuidade mais barata no pós-pandemia. Como pretende reduzir o valor sem afetar a saúde financeira da autarquia? Bom, uma pergunta muito interessante, inteligente, que já começa, a destacar uma das propostas que tem despertado muito interesse na advocacia inscrita no estado de Goiás. Isso porque, Vitória, a nossa anuidade é a segunda mais cara do país. E, sem dúvida, que no pós-pandemia, a OAB terá que ter um olhar voltado para as dificuldades que hoje passa a advocacia em todo o país, onde nós temos uma alta inadimplência. Então, para possibilitar que o advogado, a advogada, continue a atuar e participar ativamente da nossa instituição, uma das nossas principais propostas é a redução da anuidade. Eu tenho a satisfação de apresentar a ideia que é do nosso candidato ao conselho, atual conselheiro seccional, o advogado e professor Rubens Fernando, que eu tenho dito que é aqui na nossa seccional o conselheiro que mais entende das custas, dos custos, das despesas, das contas da nossa instituição. E junto com o Rubens, nós buscamos então um mecanismo, uma forma de reduzir a anuidade sem que soframos qualquer impacto aí não só na economia da nossa autarquia, como você disse, uma autarquia especial, mas também que possibilite a OAB a continuar e até mesmo a incrementar os serviços que ela presta. Eu não sei se todos que estão nos acompanhando sabem, mas o valor da anuidade ele é distribuído, tem um percentual que a seccional repassa para a Caixa de Assistência e para o FIDA, que é o Fundo de Investimento do Conselho Federal, um repasse também para o Conselho Federal, para o fundo cultural mantido pelo Conselho Federal. Mas a CASAG, ela tem, além desse repasse estatutário, que no exercício de 2019 foi algo em torno de 5 milhões, ela tem um lucro empresarial. Por exemplo, ela recebe, por manter um contrato com a Unimed, ela tem um lucro empresarial dessa atividade. E esse lucro empresarial da CASAG, no exercício de 2019, foi superior a 16 milhões. Então, a ideia que vem sendo defendida pela nossa chapa é que toda vez que esse repasse ele for igual, ou melhor, o lucro empresarial da CASAG for igual ou superior ao valor do repasse, há uma trava para que não façamos esse repasse. E essa fórmula, ela permite a redução da nossa anuidade em algo em torno de 30%.
E nós temos que pensar que a CASAG ela é uma caixa de assistência, então ela tem que servir para a advocacia, auxiliar o advogado e a advogada. E, portanto, não interessa, né, para o advogado, para o nosso colega, que a CASAG tenha em caixa esse valor, como eu mencionei, no exercício de 2019, algo superior a 16 milhões de reais. Portanto, não efetuando esse repasse, nós iremos conseguir reduzir a anuidade que paga à vista seria próxima de R$ 750, R$ 749,59, R$ 749,50, algo em torno, então, de uma redução de 30%. E para fazermos, né, essa redução na anuidade, nós estaremos convocando extraordinariamente o Conselho Seccional para aprovar, né, essa trava no repasse, e tenho dito que será a nossa primeira medida quando presidente eleita, e expediremos a resolução número 001/2022, propiciando, então, a redução da anuidade, de forma que o colega advogado ou advogada possa trabalhar aí, né, sem um grande empecilho, que é o valor cobrado atualmente pela anuidade. Bom, a senhora costuma dizer que sua campanha terá 4 pilares. Quais são elas? Bom, é muito importante porque as pessoas querem saber das propostas. E eu costumo dizer que a nossa pré-campanha ela é fundada em 4 pilares, que seriam aqueles princípios da onde nós vamos tirar as propostas decorrentes desses pilares. A primeira é uma OAB mais democrática. Eu não sei, Vitória, se você tem conhecimento, mas a eleição direta para a diretoria do Conselho Federal é feita de forma indireta. Apenas os conselheiros federais titulares escolhem, né, uma diretoria do órgão mais importante da nossa OAB. Sou relatora do Conselho Federal desse processo que propõe a eleição direta para a diretoria do Conselho Federal. E eu digo que é até mesmo um contrassenso, porque a OAB esteve à frente da luta pelas diretas já. Todavia, internamente, ainda temos uma eleição indireta para escolha do seu órgão máximo. Entendo também que a OAB ela precisa ser mais democrática, também de forma a propiciar uma maior participação do advogado e da advogada nas principais resoluções, demandas da nossa instituição. Aqui em Goiás, a formação da lista sextupla do 5º Constitucional também é feita apenas pelos conselheiros seccionais titulares. A nossa proposta é, assim como é feita na OAB do Distrito Federal, que o advogado ou advogada inscrita no estado de Goiás participe dessa escolha, dessa formação da lista sextupla constitucional. Interessante que, como conselheira federal, sei que é do seu conhecimento, Vitória, apresentei o projeto Paridade, que já estará valendo para as eleições de novembro de 2021 em todo o país. Mas, se nós, com esse projeto, propiciamos que mais mulheres participem do sistema OAB, já que as chapas agora estarão formadas 50% de homens, 50% de mulheres, nos cargos de titulares, de suplente, incluindo as diretorias das seccionais, das subseções, do Conselho Federal e das caixas de assistência, e é sabido que as mulheres em todo o mundo, em regra, ganham algo em torno de 20% a menos do que os homens, também propus no Conselho Federal uma forma de redução
dos gastos de campanha. Esse projeto ainda não foi votado perante o Conselho Federal, mas já foi distribuído. Provavelmente não será impositivo, né? Não será uma regra para as eleições de novembro de 2021, mas aqui na nossa chapa nós já estamos trabalhando de acordo com as ideias que possibilitem a redução dos gastos de campanha. E é importante eu acrescentar que a norma eleitoral da OAB ela não permite que empresas, sociedades comerciais, por exemplo, façam doação para os gastos da campanha. Portanto, são os próprios candidatos, e isso eu digo também, né, em regra geral, mas não é unânime, né, mas a regra que acaba que o próprio candidato é que custeia, né, as despesas com a campanha. Então é muito importante também que haja essa redução de forma a possibilitar não só a participação das mulheres, mas também da advocacia jovem, da advocacia de escritórios menores, daquele advogado que trabalha sozinho, né, unipessoal. Portanto, nós temos sim uma preocupação de tornar a OAB uma instituição mais plural, mais representativa da advocacia. E, portanto, urge, né, que haja, sim, a redução dos gastos de campanha. Então, dentro desse primeiro pilar, que é uma OAB mais democrática, nós temos apresentado de forma resumida essas três propostas. Mas também um outro pilar é uma OAB mais próxima da sociedade. Nós temos por finalidade, a OAB tem por finalidade defender a Constituição, os direitos humanos, a justiça social, pugnar por uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz. E temos visto que a OAB tem se distanciado da sociedade civil brasileira. E nós queremos que a OAB retome o seu papel de farol para o cidadão e a cidadã. E aqui eu tenho dito já há algum tempo que iremos trabalhar para a redução das custas judiciais. E não é aqui buscando apenas a defesa do advogado, mas é a garantia daquele direito constitucional de todos e todas do acesso à justiça. Também no nosso estado temos as custas judiciais, a segunda, né, mais cara do país. E, portanto, iremos trabalhar junto às autoridades do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, inclusive iremos ao CNJ buscando, eu vou dizer, métodos, né, para a redução das custas judiciais. Inclusive, eu tenho visto, né, a experiência de outros países, como, por exemplo, em França, onde as custas judiciais são cobradas apenas para aqueles processos de direito comercial, né, e não de forma genérica para todo e qualquer processo. Uma outra experiência da Finlândia, da Alemanha, quando há uma composição mais rápida das partes, quando elas não se utilizam de todo o processo para buscar a composição, uma forma de compensar é com a redução das custas judiciais. Portanto, nós iremos utilizar, inclusive, dessa experiência do direito comparado para conseguirmos reduzir essas custas que impedem que todos tenham o acesso à justiça. O terceiro pilar, e eu digo que é o pilar que mais demanda propostas e mesmo, né, o nosso trabalho, é buscar que a OAB valorize, respeite, cuide da advocacia. Então, nós temos a ideia de regionalizar a Procuradoria de Prerrogativas, nós temos também proposta para que a advocacia dativa seja repensada, né? Nós às vezes comemoramos aí quando o governo estadual faz o repasse,
mas ainda estão sendo quitados valores referentes ao exercício de 2017. E hoje, no pós-pandemia, muitos estão sobrevivendo por meio da advocacia da ativa. Então, temos que ter um olhar mais voltado para esses colegas. E digo mais, hoje, também em decorrência da pandemia, a prestação jurisdicional ela se transformou. E isso impactou a atividade profissional do advogado, da advogada, que hoje, né, fazem audiências virtuais, sustentações orais também virtual, e, portanto, é muito importante que as sedes das subseções sejam adaptadas para que o advogado ou advogada que atuam no interior tenham um local para prestar a sua atividade profissional, porque nem todos, né, têm condição no seu próprio escritório de ter um bom sinal de internet, uma webcam, né, um microfone, até mesmo a iluminação. Você, Vitória, que comanda o programa, sabe que muitas vezes a gente precisa de ter uma iluminação especial. Eu mesmo estou com uma janela aqui atrás, o que não é o ideal, mas ela está fechada, mas se estivesse aberta, provavelmente a iluminação estaria prejudicada. Nós temos as salas da OAB nos fóruns, mas com a pandemia os fóruns ficaram fechados mais de um ano e a advocacia sentiu muito, né, a falta de condição e até mesmo de aparelhamento para a realização, por exemplo, de uma simples reunião virtual com o seu cliente. Então, sem muitas despesas, nós iremos adaptar as sedes das subseções para que não seja apenas a sede administrativa da diretoria daquela cidade, mas que tenha um espaço digno para o advogado e a advogada poderem atuar, né, com essa nova exigência da nossa atividade, com essa forma, né, da prestação jurisdicional e que impactou, sem dúvida, a atuação do advogado e da advogada no seu dia a dia. Também costumo dizer, eu defendo muito o lugar de fala e vejo que a advocacia jovem, que é a maioria dos nossos inscritos, ela também tem uma dificuldade de participação na vida ativa da OAB. Não sei se todos que estão nos acompanhando sabem, mas a partir de setembro de 2019, é que aquele e aquela colega inscrita com 3 anos na seccional ou na subseção, ela pode disputar os cargos eletivos da nossa instituição. Então, nós entendemos que é muito importante eliminar qualquer requisito temporal para que o colega possa disputar os cargos eletivos. Nós entendemos que a advocacia jovem não significa advocacia inexperiente, não significa aquele colega ou aquela colega que não podem ou não têm condição de contribuir. Então, nós iremos sim lutar para eliminar essa conhecida cláusula de barreira. Também temos planos, né, para uma caixa de assistência voltada para a assistência, como o próprio nome diz. Então, nós defendemos, por exemplo, a transformação do restaurante que temos aqui na capital do estado, onde temos um chefe francês, para uma alimentação que propicie aquela colega que estão passando por dificuldades, né, financeiras, que tenham pelo menos uma refeição saudável, subsidiada aí pela Caixa de Assistência. E você sabe, fui diretora-geral da ESA, uma das pioneiras, né, na nossa Escola Superior de Advocacia, e queremos sim utilizar a nossa escola para que ela seja voltada para propiciar aqueles que estão ingressando na nossa profissão, vamos dizer, as ferramentas necessárias para enfrentar
o atual mercado de trabalho. Assim, teremos uma OAB que valorize, que respeite, que volte a sua atividade para auxiliar e para cuidar do advogado e da advogada. Portanto, já mencionei aí 3 pilares: uma OAB mais democrática, uma OAB mais próxima da sociedade e uma OAB que cuide, respeite e valorize o advogado e a advogada. Mas para realizarmos tudo isso, nós precisamos de uma OAB, Vitória, independente. Digo que nós iremos tratar as autoridades com cordialidade e respeito, mas com total autonomia e independência. Nós teremos uma OAB, como eu, apartidária, onde o nosso partido é a própria OAB e a nossa ideologia é a Constituição. Então, o último pilar é uma OAB independente. Valentino, caso seja eleita para o cargo máximo da seccional goiana, a senhora fala muito da aproximação de advogados e advogadas da entidade. Conta mais pra gente sobre isso. Pois bem, é dar vez e voz para a advocacia. Nós vemos, né, que o advogado e a advogada, eles estão muito distantes da OAB. Às vezes só reconhecem a nossa instituição ou só têm contato com ela no início do ano, que é quando recebe o boleto da anuidade. Tive uma experiência logo no início da pandemia. Eu integrei o comitê de crise do Conselho Federal e ali nós adotamos recomendações tanto para a diretoria do Conselho Federal como para as seccionais, para a Caixa de Assistência. Então nós tivemos a oportunidade de verificar que o advogado e a advogada não só querem participar ativamente das principais deliberações da nossa instituição, mas que também querem ter a oportunidade de conhecer mais da OAB. Eu tive uma experiência familiar muito positiva, que foi meu avô, Jorge Jugman, que foi presidente da nossa instituição durante o AI-5, durante a ditadura militar. E verifiquei que a OAB, ela representava uma sustentação, não só para a advocacia, mas para a própria sociedade. Então, nós queremos que a nossa OAB volte a ser essa instituição querida pelo advogado e advogada e respeitada pela sociedade. Para encerrarmos, anteriormente você tinha dito sobre o projeto Paridade. O que é ele e qual é a importância dele? Obrigada por me permitir tocar nesse assunto que para mim é tão caro, Vitória. Eu costumo dizer que o projeto Paridade e o projeto Equidade Racial representam a grande novidade das eleições da OAB que vão ocorrer agora no nosso estado, no dia 19 de novembro. E tenho até que avisar, né, que é presencial por opção do atual presidente da OAB Goiás. Em algumas seccionais, essa votação ela será feita remota, virtual, mas nós teremos que estar lá no local de votação e por isso, né, no dia 19 eu conclamo aí todos os advogados e advogadas a estarem dando seu voto, participando ativamente dessas eleições. Mas eu digo que o projeto Paridade ele é muito importante porque ele elimina uma desigualdade de gênero na nossa instituição. Você me apresentou dizendo que eu sou, em 80 anos da história da OAB Goiás, a primeira candidata mulher a disputar, né, a presidência da nossa instituição. E isso, Vitória, mesmo nós mulheres já sendo há algum tempo a maioria dos inscritos na OAB. Então, sem dúvida que não foi porque não tiveram mulheres durante esses 80 anos com interesse em disputar a presidência. É porque o sistema, ele realmente ele impede uma participação equilibrada entre homens e mulheres. E o projeto Paridade, ele visa e foi
fundamentado num princípio constitucional da igualdade entre homens e mulheres. E, portanto, apesar de sermos a maioria, nós não estávamos representadas sequer nos 30% dos espaços de decisão. E agora nós teremos que estar representada por previsão da norma da OAB. Para obter o registro, as chapas terão que ter, então, repito, 50% de homens e mulheres nos cargos de titulares e de suplência. Aqui, né, na nossa seccional, se verificarem, as mulheres preencheram aquela cota antiga de 30%, mas a maioria delas, das nossas colegas, foram alocadas nos cargos de suplência. Portanto, esse projeto ele visa eliminar essa desigualdade para que homens e mulheres em igualdade de condição possam contribuir para a advocacia do nosso país. Mas o Paridade, Vitória, ele caminhou de mãos dadas com um projeto também muito importante, que é o Equidade Racial. Também as chapas terão que vir formadas para obter um registro com 30% da advocacia preta e parda. É incrível, né? Nós temos aqui, integrando inclusive a nossa futura chapa, a Maura Domiciana, conselheira seccional, advogada da União, e ela esteve comigo na minha posse no Conselho Federal, e ali ela detectou que entre 81 titulares, nós só tínhamos um único representante da advocacia preta. Apesar da população brasileira ser formada com mais de 50% por pessoas pretas e pardas. Portanto, esses dois projetos, eles irão transformar, trazer para a nossa instituição uma maior pluralidade, uma maior representatividade da cara do advogado e da advogada no nosso país. Portanto, eu tenho muita alegria em falar desses dois projetos, né? O Paridade, que foi de minha autoria, mas que contou com o apoio de mulheres não só advogadas, mas de mulheres políticas em todo o país, e foi com essa união que conseguimos a aprovação do projeto e junto trouxemos o Equidade Racial, por entendermos que sim, a OAB precisa ser mais representativa da advocacia em todo o país. Valentina, muito obrigada pela sua participação hoje no programa. Tá bom, Vitória, é um prazer, né, participar. Quero parabenizar o Hoje News pelo espaço democrático e para também dizer que é muito importante que a gente tenha a oportunidade de falar dos nossos projetos, das nossas propostas, porque sem dúvida que o advogado e a advogada que estão nos acompanhando, eles querem escolher a melhor pessoa para gerir a nossa instituição tão importante, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Então eu que agradeço, né, a você, Vitória, e a todos aí do Hoje News por essa oportunidade. Muito obrigada e um abraço caloroso a todos vocês. Muito obrigada a você pela companhia. Até mais.